Ok. Tá ok aqui. Tá. Então, boa tarde a todos. É muito bom estarmos todos reunidos e podermos conversar sobre história da arte, acompanhar as pesquisas aqui dos nossos colegas, que sempre é algo estimulante, sempre acrescenta, e estamos todos aqui para mais um colóquio. Nossa mesa de hoje será sobre teorias e clivagens estéticas. E nós, infelizmente, alguns dos nossos convidados, nossos participantes hoje não puderam estar aqui conosco, mas estarão em outro dia. Hoje nós teremos três palestrantes. Será a Luana Maribele Wedekind, da UDESC, falando sobre a Aby Warburg e a dialética de Agostinho de Duccio no templo malatestiano. Vera Pulisi, o retorno de Jorge de Huberman e Aby Warburg, e o retorno crítico. E a Vera da UNB. E a Ângela da Unifesp, Ângela Brandão, sobre os artefatos simétricos e geométricos que na verdade é muito maior o nome, né, Ângela? Dessa publicação, de Inácio da Piedade Vasconcelos, 1733, uma leitura. Então, nós vamos funcionar da seguinte maneira: nós vamos fazer uma rodada primeiro com os três participantes. Eu faço a primeira pergunta para Luana, em seguida nós abrimos aqui para os colegas do Comitê de História da Arte, e no final dessa apresentação será aberto para o nosso público do YouTube. Nós pedimos para o público do YouTube, quando quiser perguntar alguma coisa, as perguntas que tiverem, fazerem pelo chat, que daí vai ser organizada essa rodada de perguntas novas. Então, assim sendo, começamos com a Luana, sobre a questão do Aby Warburg. Então, eu gostaria que ela colocasse, tomando como exemplos, tomando como referências essa pesquisa dela, esse trabalho dela sobre o Agostinho de Duccio, ela comentasse um pouco como essa metodologia, como esse processo, como o pensamento do Warburg, nos últimos anos, ele foi tão bem aceito aqui entre nós, e como as possibilidades que abre tanto para a pesquisa em História da Arte, como para o ensino da História da Arte. Obrigada, Maria Isabel, pergunta maravilhosa, né? Primeiro, também queria agradecer a organização do CBHA, nesses tempos difíceis aí, a gente inaugurando um formato onde todo mundo está meio assim, né? Como é que vai funcionar? Acho que vai funcionar muito bem, estou me sentindo bem em casa, é meu primeiro colóquio como membro do CBHA, então estou muito feliz, muito honrada de estar com vocês. Muito feliz de estar nesse grupo, obrigada nesse grupo, com Vera, com Ângela, que eu conheço o Cássio pessoalmente, mas não te conhecia, então estou bem feliz de estar contigo. Estou triste porque a Sandra está, assim, acompanhando, mas não diretamente aí na nossa mesa, que teria muito sentido ela estar conosco, né? Mas então vou assim, começar uma pergunta complexa, essa que a Maria Isabel fez. Eu vou falar um pouco nós, porque eu e a Sandra, parte dessa pesquisa, né, a gente tem compartilhado, e sendo da mesma instituição, sendo no mesmo grupo de pesquisa, tem muitas pesquisas que nós estamos muito próximas e realizando juntas, né? Então, esse plural, ele tem muito a ver com essa parceria muito fecunda com a Sandra lá na UDESC, mas essa parceria também, como a Sandra falou antes, Maria, se estende também com a Vera, né, no grupo de pesquisa de montagem. Quando a gente estava pensando, né, quando veio a chamada do colóquio, a gente ficou pensando o que a gente iria apresentar, sempre um desafio, né? E muito empolgadas aí com Luana, Oi, Luana, querida. só um minuto. A Maria Isabel está pedindo para dar uma pausa aqui. Claro.
Então, por favor, eu peço para quem estiver com o microfone aberto para fechar, está escapando um pouco de som. Obrigada. Obrigada. E a gente ficou muito empolgada com uma publicação que aconteceu recentemente na revista Modos, né, desse dossiê Varburg que a Vera organizou junto com o Roberto Casasa, e para escrever esse trabalho, a gente fez um mergulho na prancha 25 do Atlas Mnemosine, e num caminho que é um caminho que eu já venho percorrendo desde 2017, que é uma pesquisa em busca das fontes iconográficas do Warburg, né? Nessa atualização, nesse interesse renovado ao pensamento do warburgiano, tem várias possibilidades, né? Muitos Warburgs, a gente poderia dizer, né? Tem vários Warburgs que nos interessam, mas como é que a gente está abordando o Warburg nessa pesquisa, né? A gente está buscando ir nas fontes iconográficas, né? Um insight bem especial para mim foi um texto lá de 2004 do Cássio, onde ele fala como foi importante para o Warburg ter ido a primeira vez a Florença, quando ele ainda foi lá junto com o Schmarzow, né? E outros estudantes de História da Arte, como se aquele contato direto com os monumentos ele desse uma perspectiva que fez o Warburg sair só de uma dimensão teórica, né? Então, um pouco essa visita às fontes iconográficas, ela refaz esse percurso, e aí, se a gente estiver pensando assim, né, numa metodologia, né, esse retorno aos monumentos, o retorno ao contato direto com os monumentos e com os objetos é uma premissa fundamental dessa pesquisa, né? Lá no artigo que a gente publicou na Modos, eu e a Sandra falamos, inicialmente, a gente queria falar sobre o Templo Malatestiano e sobre o Oratório de São Bernardino, que são as fontes, né, os dois monumentos principais que aparecem nessa prancha, que é a prancha 25. O trabalho tomou uma dimensão, ele tem até uma questão assim quase que assim nostálgica para nós, foi o primeiro mês de pandemia, onde a gente não podia ir para lugar nenhum e não fazia nada, então eu e a Sandra mergulhamos ali, e o trabalho foi tomando uma dimensão que a gente acabou falando no artigo da Modos só sobre o Oratório de São Bernardino e a prancha 25. E aí o Templo Malatestiano ficou como, né, para um segundo momento, uma próxima publicação, né, mas o que eu pensei de trabalhar, né, que é um pouco também o caminho que a Sandra encaminhou, né, para o trabalho que ela vai apresentar, a gente pegar uma particularidade dessa pesquisa que é muito maior, né? Então, aproveitar a oportunidade de mergulhar numa imagem, né, que foi a minha proposta, né, que era me debruçar sobre essa imagem, e confesso para vocês que para mim é muito estranho estar falando sobre imagens sem vocês verem as imagens, então fica uma coisa muito abstrata, muito estranha, né, que não sei se vai fazer muito sentido, né? Mas, enfim, a gente, então, buscou, né, particularizar um dos aspectos que para nós é muito importante. Então, o que é o legado do Warburg, né? Eu penso que são muitos, né? Para mim, um aspecto essa proximidade com o objeto e com a imagem, né? O que eu e a Sandra, esboçando algumas ideias, a gente falou assim, né, nessa decodificação muito próxima das imagens, é um legado que transcende só o estudo só, por exemplo, né, de um monumento do século XV, né, mas também essa dimensão dos tempos impuros, né? Então, por exemplo, um braço dessa pesquisa, recentemente a gente escreveu um texto que a gente identificou fórmulas de patos num painel que o Ai Weiwei expôs aqui na OCA em 2018, né? Então, a gente pensa num Warburg, ao mesmo tempo que nos interessa ver o Warburg, tentar entender o que é o olhar do historiador da arte, o que ele viu, como que ele trabalha com essas imagens, como que ele atualiza essas imagens, né? Mas também como que
uma questão que eu estou doida para ouvir a Vera falar, que é esse problema do retorno, e como que ele não é um problema que ficou lá localizado com o Vargo, no sentido de pensar o retorno da antiguidade no Renascimento. Se a gente está pensando num retorno de imagens da antiguidade no painel do Ai Weiwei, a gente está pensando que essa problemática ela não se dissipou, né? Então, são esses vários caminhos, essas várias dimensões aí que nos interessam, né? Seja como historiadora da arte, né? Como caminho epistemológico, né? Como perspectiva epistemológica, como caminho metodológico, né? Que ele oferece. Mas também tu perguntou a questão do ensino, né? Que essa pergunta é interessante, essa pergunta, porque houve um evento do Grupo Modos de lançamento da revista, e essa foi uma pergunta que apareceu lá, e a Vera respondeu maravilhosamente, né? O que a gente vai ensinar do Vargo, como a gente vai ensinar do Vargo, o que ele nos ensina para que a gente possa formar outros historiadores, né? Eu acho que tem muitos caminhos, essa atenção ao objeto, né? Essa não hierarquização dos objetos, né? Essa concepção de uma história da arte de tempos impuros. O Cássio fez lá uma resposta muito interessante, que acho que é muito pelo caminho do Burkhardt e do Cassirer, né? Que é a ideia de uma não separação de fronteiras disciplinares. Agora, eu vou dizer, eu pessoalmente, eu estou muito interessada no Vargo, quando ele vai falar na história da arte, como esses movimentos da comoção humana, que são esses movimentos que ganham forma nas fórmulas de Parfit, né? Eu estou muito interessada nessa história da arte, porque ela realmente ultrapassa os tempos, ela ultrapassa as fronteiras geográficas, e ela continua constituindo um problema para a gente se debruçar a respeito. Acho que eu tinha um roteiro, e agora explodiu o roteiro, mas as outras pessoas têm que falar, né? Olha, pesquisas em diálogo, Luana, pesquisas em diálogo. Já que estamos com pesquisas em diálogo, Vera, a Luana passou o bastão para você agora. E ela já deixou a pergunta no ar, a questão do retorno, e eu ponho um adendo nisso, né? A questão como isso fica com a mudança dessas matrizes para o caso brasileiro. Bom, boa tarde, satisfação imensa estar aqui entre vocês, assim, de verdade. Eu acho que todos nós temos o hábito já há muitos anos de esperar o CBH para nos reencontrarmos, né? De algum modo estamos nos reencontrando, né? E que bom, né? Ainda que nas atuais condições. Então, difícil, né? Porque também preparei o roteiro que está prestes a explodir, mas vamos lá. Então, essa questão do retorno, eu vinha preparando há muito tempo, né? Eu venho trabalhando há cerca de 20 anos, eu venho trabalhando com Didier Berman, com Warburg. Eu tinha um conhecimento prévio do Warburg, mas me faltava meio que uma chave para lê-lo. E eu tive contato, posteriormente, isso na virada da década de 80 para 90, e na virada da década de 90 para 2000, eu tive contato com a obra do Didier Berman. E não fui só eu, né? Quer dizer, eu creio que, para além do famosíssimo texto do Carlo Ginzburg, né? Publicado no Mitos, Emblemas, Sinais, que teve de 86, mas teve a tradução aqui, se não me engano, em 89, que ele fala, inclusive, do início do retorno a Warburg na Itália, fala da edição do Rinascita, né, em italiano, do Warburg, que tinha sido editado só em alemão em 32. Eu acho que muitas pessoas ficaram conhecendo mais um pouco o Warburg ali, mas era algo também, eventualmente, muito restrito, né, ao meio das historiadoras e historiadores da arte. E me preocupava um pouco o processo, preocupação, assim,
eu estou falando um pouco do insight, né, de como que veio pesquisar especificamente sobre a questão do retorno. Veio a questão assim, quando eu conheci a obra do Didier Berman, que é gigantesca, né, são mais de 50, hoje praticamente 60 livros e tudo mais. Quer dizer, é impossível você entrar na obra do Didier Berman sem ter um recorte, né? O texto da Modos agora do Stefano é maravilhoso, né? Eu tenho certeza que vai se tornar um texto referencial sobre o Didier Berman. Ele fala muito do Fasme, né? Mas eu creio que muitos conheceram algo, inclusive, dessa teoria recente da arte, né, francesa, que Didier Berman também traz para muitos, né, assim, para um público muito mais amplo do que antes, com o prefácio do Que Vemos o que Nos Olha, em 98, que é quando teve esse início grande, né, do conhecimento sobre o Didier Berman. Só que o Didier Berman, ele traz o Warburg a partir da agenda dele, com os problemas pertinentes a ele. Então, a gente tem aí cerca de uns 10, 11, 12 anos, um conhecimento fantástico, eruditíssimo, né? Tanto do Warburg quanto do Didier Berman, a partir da agenda do Didier Berman, que é muito interessante, mas é uma agenda que compartilha uma série de topoi dessa teoria francesa, uma série de questões de fundo epistemológico, da representação irrepresentável, ausência, presença, latência, aura, sublime, etc., né? Que vem extremamente, assim, chegando de um modo extremamente interessante para a gente, mas traz também, já que estamos falando em clivagem, uma clivagem em relação à obra de Warburg, que tem uma recepção, né, cuja recepção, né, a grande onda de retorno, ela inicia, ela toma muita força, né, a partir dos anos, virada dos anos 60 para os 70, ela toma muita força na virada dos anos 80 para 90, né, na Alemanha, principalmente, né, 2 grandes centros irradiadores na Alemanha e na Itália. Então, nós fizemos um percurso diferente do que a maior parte dos meios intelectuais fizeram, né? Nós tivemos quase que uma vetorialização desse retorno ao Warburg a partir do pensamento de Dilbermaniano, que é muito interessante, que é muito pertinente, mas que, evidentemente, é um olhar específico. E aí, relendo obras, né, preparando desde o projeto, né, para o pós-doc, que eu terminei agora, né, no meio da pandemia, pegou no meio do meu projeto na França, né, antes, em 2018, quando eu estava preparando o projeto para o pós-doc, eu ficava pensando que recorte possível para relacionar os dois, porque algo que me preocupava muito era esse boom, né? De repente, tanto o nome do Didier Berman quanto do Warburg começaram a aparecer assim, em PG, né? Em artigos, em dissertações, em teses, muitas vezes de modo muito interessante, muito inteligente, muito perspicaz, traçando relações assim fantásticas, mas eu via outros tipos de apropriação do pensamento de um, do pensamento do outro, e do pensamento de um através do pensamento do outro, que me causava alguma estranheza. E eu comecei a pensar na qualidade desse retorno, pensando, inclusive, e o Didier Berman, ele pega muito essa questão, né? Ele tem uma grande perspicácia em relação à noção do retorno, né? Ele tem 3 livros que falam muito especificamente do Warburg, né? Que são de 2000, Diante do Tempo, de 2002, A Imagem Sobrevivente, de 2003, a Gaia, o Atlas, tem um nome em português, saiu como... Ixi, não estou com ele aqui. Atlas e o Gaia, e a Gaia Ciência... Gente, me ajuda. Vera, fazer um instantinho. Enquanto você se lembra, eu vou passar a palavra para a Ângela. Tá bom. Daqui a pouco a gente retorna a você. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Ângela, o trabalho da Ângela é sobre uma publicação
Eu gostaria que você situasse para a gente como essa publicação está no contexto português da época dela, né? E o que significa para a gente hoje. Bom, em primeiro lugar, saudar a todos, agradecer a organização do colóquio número 40 do CBH, uma alegria poder estar aqui com vocês. Então, eu já tinha perguntas também para a Luana e Vera, e acho que um pouco o meu trabalho traz algumas aflições que não são diferentes daquelas que estão presentes no momento em que um historiador da arte, vamos dizer, é revivido, né? E precisa ser relido, né? No caso dessa pesquisa que eu trago para dividir com vocês, é uma pesquisa muito inicial e é basicamente uma proposta de leitura de uma fonte primária, né? Então, na verdade, nessa discussão, eu vinha pensando menos numa questão historiográfica e mais numa questão de leitura de uma fonte primária, que é justamente esse livro que sai em Lisboa, escrito por um padre, o padre Inácio da Piedade Vasconcelos. O livro sai em 1733 e ele não se sabe muito a respeito desse autor, né? Não há nada certo sobre que ele tenha sido ele próprio um artista. Existem suposições e alguns indícios de que mas cuja obra não é conhecida. E é um livro interessante porque ele poderia ser entendido como um tratado artístico, como ele afirma, né, um dos primeiros tratados em língua portuguesa. Porém, ele foi muito mal visto, né? Então, é um tratado que foi criticado duramente por um escultor importante como Machado de Castro, que vai dizer que era uma compilação de desvarios, né, que era um texto que tinha pouco, vamos dizer, que era um texto desconexo. E essa crítica vai se perpetrando em relação a esse livro, né? Então, é um livro que, no século XIX, Cirilo Machado, no dicionário biográfico português, esse livro é sempre visto como um livro de ideias um pouco... Na verdade, se fixa um pouco essa ideia que o próprio Machado de Castro tinha identificado de que era um livro uma espécie de... escrito por um curioso, né? E que era um livro, vamos dizer, recheado de desvarios, né? E o curioso é que isso permanece, né? Vamos dizer, a leitura dessa fonte primária continua entendendo que era um livro de menor importância, um livro de uma erudição superficial, que confundia um pouco as fontes do Antigo, os tratados do Renascimento, fazia uma miscelânea meio desconexa. E mesmo autores contemporâneos, né? Então, há um grande projeto de estudos da circulação dos tratados artísticos em Portugal vai continuar afirmando que esse livro era um livro de ideias desconexas e tal. E a leitura que eu estou começando agora, que eu estou propondo para essa fonte primária, é de que, na verdade, ela fazia parte de um sistema que foi apontado por Schlosser, que é um sistema de, vamos dizer assim, simplificação de um conteúdo erudito para o meio dos artesãos, dos artífices. Então, uma espécie de episódio de circulação cultural, de circularidade cultural, né, em que o conhecimento de erudição dos tratados do Renascimento, da própria iconologia do Cesare Ripa, mesmo da emblemática de Alciato, dos tratados de Cérlio, Vignola, Vitrúvio, também a hieroglífica de Valeriano, quer dizer, grandes autores, né, do Renascimento, do tardo Renascimento, são,
vamos dizer, traduzidos para o português. O próprio padre Inácio fala da dificuldade de encontrar esses livros em bibliotecas que não eram suas, que não lhe pertenciam, então ele percorre bibliotecas e traduz, misturando um pouco essas ideias e resumindo e tentando simplificar para artífices, artesãos que não conheciam línguas estrangeiras. Então ele faz um esforço, né, de trazer um conhecimento também vamos dizer, do diletantismo das cortes e de uma erudição de artistas no sentido, né, liberal, artistas, e ele próprio, um artista cuja obra não é conhecida, anônimo, faz esse processo de tradução, né, desse material. Então, ele tem, esse livro é composto por 4 livros, né? O segundo livro, que é o mais extenso, é muito interessante porque é uma espécie de iconologia, né? Então, ele tenta mostrar como devem ser representados os deuses da antiguidade, algumas alegorias, enfim, é só para você... E depois mistura tudo isso lá ao final, tanto o conhecimento das ordens clássicas, quanto engenhocas do tipo como captar água do solo, como criar encanamentos de água, máquinas hidráulicas. Então, é um tipo de conhecimento que circula entre saberes, vamos dizer, eruditos e saberes práticos, e ele se coloca nesse mundo entre o saber e o fazer. Ângela, e de fato, você verificou se de fato teve uma circulação efetiva entre mestres de obras, artesãos, esse tipo de público? Então, essa confirmação é muito difícil. O John Bury, né, que é um autor bem conhecido, que apontou vários problemas e questões sobre a arte colonial, ele menciona o tratado do Padre Inácio de Vasconcelos como um daqueles que teria sido acessível aos construtores no Brasil colonial. Né? Então, ele, seguindo a pista de John Bury, esse seria um dos livros que poderia eventualmente ter chegado às mãos dos construtores, dos artífices que trabalharam no contexto brasileiro colonial. É muito difícil identificar, né? Eu venho transcrevendo inventários de artífices, inventários de artesãos, tentando localizar a presença de livros nesses inventários pós-mortem, mas é muito difícil localizar, né? Então a gente não quer dizer, é muito raro encontrar um livro de posse de um artífice no contexto colonial. Eu trabalho com inventários do final do século XVIII e comecinho do século XIX. Então a gente não tem como ter certeza, mas o modo como o Padre Inácio escreve o seu livro, assim, nos meandros do livro, ele direciona a sua fala muito claramente para aqueles artesãos que não conheciam idiomas estrangeiros e que precisavam dominar aquele conhecimento para a construção de um retábulo, de uma porta, de um elemento arquitetônico, também para a escultura, né? Ele tenta mostrar, por exemplo, as técnicas da escultura em barro, técnicas de escultura. Ele não se importa tanto com a escultura em pedra, curiosamente, né? Justamente para mostrar uma espécie de inversão hierárquica desses materiais. Então, a gente não pode confirmar até que ponto esse conhecimento dos tratados artísticos chegou às mãos dos carpinteiros, marceneiros, ensambladores, entalhadores. A gente não sabe exatamente, é muito difícil confirmar. Mas eu venho trabalhando com essa aposta, né, de que esses homens que dominavam o fazer não tinham apenas um conhecimento prático, mas que eles também tinham um domínio de um conhecimento teórico, de um conhecimento muito refinado, né? Que as pessoas estavam guiadas, vamos dizer assim, por um saber também intelectual. Então, vocês já sabem que nosso tempo aqui é curto e o tempo de Zoom parece que passa mais depressa ainda do que o tempo real, né? Então, quero perguntar para alguns dos presentes dos nossos colegas do CBHA, né,
convidar os nossos colegas para colocarem questões para as nossas 3 amigas aí presentes. Lembrando também que elas podem perguntar entre elas, né? Conversar entre elas, enquanto o público se organiza. A Ângela tem uma pergunta. Faça, Ângela. Sim, até que todo mundo se descongele, eu queria fazer uma pergunta que tanto direcionada à Luana quanto à Vera, que é justamente esse procedimento de atualização de um historiador da arte, que eu acho que no momento, né, e nas pesquisas de vocês está ocorrendo com a obra de Warburg, mas que, de certa forma, é algo que todos nós experimentamos no momento em que vamos utilizar um historiador da arte que escreveu sua obra num tempo e que voltou seus estudos para outro tempo. Né? No caso Warburg, você tem um autor do final do 19, começo do 20, que estuda o século XV e que interessa para nós, fim do século XX, início do XXI. E a minha pergunta é, para Luana e Vera, essa operação que é preciso fazer com Warburg, e todas as ressalvas e todas as explicações de por que usar Warburg, quando usá-lo, né? E tentando remediar os anacronismos, será que isso não ocorre com outros autores, quando usamos Panofsky, quando usamos, enfim, outros autores da historiografia da arte? Quem se anima? Vera? Posso, porque aí eu já retomo a resposta à sua questão, assim, vou me adiantar um pouquinho, Luana, depois, né? A minha pergunta em relação ao retorno, né, a Warburg, era exatamente essa, né? Tipo assim, existe alguma especialidade? E eu também fiz uma aposta e eu apostei que sim, especialmente em Didier Berman. E aí eu consegui organizar um pouquinho mais na minha cabeça a resposta para isso, linkando com a pergunta anterior da Maria Isabel. Então, a centralidade, né, tanto desse retorno, né, tanto em relação ao Warburg quanto em relação ao Didier Berman, ela está ligada às noções de Pathos-Formen e de Nachleben der Antike. A próprio problema de tradução, né, do que seria a pós-vida da imagem, Didier Berman traduz pós-vida do antigo, né, como sobrevivência, é sintomático da complexidade desse modelo de tempo apresentado pelo Nachleben, né? Na relação entre a imagem e o tempo, que vai ter consequências sobre o discurso historiográfico artístico. Interessa compreender, então, né, buscando refutar ou confirmar se existe uma especificidade nesse retorno, compreender que a fisiologia do retorno a Warburg ela está impregnada pelo retorno de Warburg, como você acabou de falar, né, ao Renascimento e o retorno do Renascimento à Antiguidade. Ora, se a própria acepção warburgiana de Nachleben ela diferia da cunhagem, que não é do Nachleben, né, é do Springer, né, ela já, na acepção do Warburg, ela já envolve aspectos muito diversos entre si de outros autores do 18, como Winkelmann, do 19, né, entrando no Schnazi, no Burckhardt, importantíssimo, hora de retornos, hora de sobrevivências, hora de continuidades, hora de rupturas da antiguidade, tanto pela Idade Média quanto pelo Renascimento. Nesse sentido, Didier Berman vai a fundo nesse problema, ele escava esse problema deste retorno específico, ainda que não nominalmente, né? Tem um subcapítulo que depois eu comento muito rapidamente, se houver oportunidade, no qual ele vai se dedicar especificamente a isso, que o Didier Berman vai entender que existem, né, os dois, que a história da arte ela começa, não ela recomeça, ela começa diversas vezes. Então ele coloca um primeiro começo no Plínio, né? Sobretudo nos 14 primeiros parágrafos do livro 35, e um segundo começo no Vasari, no 16. E a gente sabe que o Plínio ele vai ser citado diversas vezes, vai ser citado pelo Alberti, pelo Vasari e por tantos outros, né? Só que o Didier Berman ele vai enxergar
nesta repetição, né, inclusive repetição de termos, embora contenham inversões, um sistema que vai impregnar a própria história da arte, da questão do nascimento, do renascimento, e esse sistema ele vai, eventualmente, fugir para os debaixos da história da arte, ele vai fugir para baixo da linha do consciente. E, nesse sentido, haveria, sim, uma marca específica, né? E aí, assim, para encerrar, para não monopolizar o tempo, o Didier Berman, em determinado momento, vai dizer que se o retorno de Nietzsche à Grécia Antiga vai envolver repetições da cultura, o retorno de Freud vai envolver, e a mitologia, a tragédia gregas, né, vão envolver repetições na psique. Então, desse modo, a questão do retorno, da repetição, do deslocamento, de todas essas inversões, ainda mais quando a gente pensa como que a gente vê o século XIX, que viu o Renascimento, que viu, né, a Antiguidade, ela vai sempre se questionar até que ponto que essa própria história da arte ela estaria infiltrada por diferentes ordens de retorno, filosófica, histórica, antropológica e até psicanalítica. Então, nesse sentido, eu estou assim, pensando que essa aposta que esse retorno é paradigmático, sim, embora ele haja, porque é o modelo de retorno que você vai ter de Lacan em relação a Freud, de tantos outros que a gente tem no pós-estruturalismo, principalmente, quando você vai ter esse questionamento dos frames, né? Dos enquadramentos, dos próprios enquadramentos das disciplinas, das ciências e tudo mais. Então, me parece que em História da Arte, ele é paradigmático, sim, ainda mais quando a gente, no Brasil, se pergunta qual é o enquadramento da nossa disciplina em relação aos nossos problemas, aos nossos tempos, às nossas imagens, às nossas questões, aos nossos objetos, né, da historiografia da arte brasileira. Então, eu acho que ele tem uma especificidade, sim. Né? Então, assim, por enquanto, vou fechar por aqui, mas a gente continua. Rogéria, está com a palavra, Rogéria. Boa tarde a todas. Maravilha, começando a primeira mesa do colóquio, um prazer revê-las. Eu queria perguntar à Ângela. Ângela, eu não percebi se você disse qual é o tempo que esses artistas, artífices estão trabalhando do que você aposta, também baseado numa leitura tratadística, teórico-prática, teórico-metodológica. E outra, esses tratados que você se remeteu aos tratados renascentistas, para além da produção que você especialmente está olhando dessa produção do padre português. Esses outros tratados se encontravam no Portugal artesão traduzido? Como é que estava circulando esses tratados e se você vai até o século XIX, como é e que tempo são esses artistas e que literatura tratadística possa ter entrado nessas oficinas, né? Quais eram elas, você está verificando, mas assim, haviam traduções? Obrigada, Rogéria, pela pergunta. Então, a gente tem um mapeamento feito por uma equipe de pesquisadores em Portugal, que eu estou até com o livro deles aqui. Depois eu passo a referência. É um grupo que trabalha já, há outras publicações desse grupo, e eles vêm mapeando e tabulando a presença dos tratados, em qual biblioteca foi encontrada. Então, esse estudo mapeia do século XV ao século XIX, a presença dos tratados artísticos, desde a arquitetura, pintura, escultura, também tratados de desenho e jardins, enfim. Então, a literatura tratadística em Portugal vem sendo estudada por um grupo e que vem nos ajudando a organizar um pouco essa presença, a datação da presença. E
E o que a gente percebe, e aí já direcionando mais ao que eu venho pesquisando, é que justamente quando se compilam as leis que tinham uma origem consuetudinária, né, que eram as leis que organizavam o trabalho das corporações de ofício, lembrando que isso é um sistema que vai permanecer em Portugal, assim como no Brasil, de maneira longeva, né, até o final do século XVIII, início do XIX, o sistema de organização dos trabalhos é bastante fiel ao modelo medieval das corporações de ofício, com modificações ao longo dos séculos, mas é um sistema longevo e essas leis, que desde o século XV eram leis consuetudinárias, elas vão ser compiladas em 1572. Essa compilação de leis, que é o chamado Regimento dos Oficiais Mecânicos da cidade de Lisboa, já aparece nessa legislação que para que um artesão fosse examinado, sendo ele um pedreiro ou um carpinteiro, ele tinha que conhecer as ordens clássicas, por exemplo, o que sugere que já havia entre os artesãos não só um conhecimento, vamos dizer, distante do mundo dos tratados, por exemplo, de arquitetura, mas, ao contrário, havia exigência de um domínio sobre esses saberes. Né? Então, por exemplo, o conhecimento das 5 ordens clássicas, suas medidas, o modo como deveria se elaborar, por exemplo, um capitel coríntio, esses saberes eles já eram controlados pelos artesãos e cobrados no seu exame de ofício. Então, se supõe que já havia, de fato, um conhecimento. Agora, como esse conhecimento chegava lá na ponta, né, desses artesãos? Uma das hipóteses, que é aventado também por esse grupo de pesquisadores portugueses, é de que essa circulação se dava não apenas pelos volumes integrais dos tratados, mas por frações, páginas avulsas, cópias manuscritas, desenhos tirados de tratados obtidos em bibliotecas, estas sim de nobres, príncipes e alto clero. Então, havia vamos dizer, uma diminuição, né? Vamos dizer, uma facilitação desse saber em formas alternativas, que não é nem sempre um volume encadenado, mas podiam ser desenhos, cópias, e que eu venho encontrando exemplos desses desenhos, sobretudo do século XVIII. Então, eu me concentro muito no século XVIII, onde a gente encontra cópias de tratados em cadernos, em folhas avulsas, numa série vamos dizer, de traduções desse saber para formas mais acessíveis. Então, eu venho trabalhando sobretudo com o século XVIII, mas isso continua, né? A gente sabe que a tratadística ela permanece ainda no XIX, e curiosamente, para falar de um caso que eu estudei de maneira mais concentrada, o Tratado de Vignola, por exemplo, a Regle delle Cinque Ordini, foi traduzido para o português só no século XVIII, né? Então, em 1700, agora eu não vou lembrar a data exata, mas é a segunda metade do século XVIII, na década de 1780, sai no mesmo ano, acho que é 1787, no mesmo ano saem 2 traduções ao português, as 2 primeiras traduções ao português, de um tratado tão difundido como o de Vignola, né? Então, essas traduções são tardias mesmo, são bastante tardias. Obrigada, Ângela. Então, mais perguntas? Eu tenho, se ninguém tiver, eu tenho. Eu retomo. Quem vai falar? Eu queria saber se eu podia perguntar também. Claro, fale. Não, eu super agradeço a pergunta da Rogéria, agora que eu ia perguntar justamente se... Porque a gente sabe que, em relação aos tipos iconográficos e tudo, há essa circulação imensa, mas é incrível o que você falou agora, abre a cabeça da gente para outra esfera de circulação de ideias, né? Não só das imagens e das técnicas, saberes. Muito interessante. E aí eu queria, assim, voltar só uma pergunta também para a Luana, já que a gente está falando também, né, tem a coisa da imagem que está ali nos resumos,
Gente, o que é aquela dialética com as duas serpentes? Como não pensar, né, na viagem para o Novo México, olhando para aquilo, né? Então, assim, na verdade, não é nenhuma pergunta, tipo, como assim, né? Porque ele se dedica em alguma... Eu não lembro dele se dedicar a essa imagem. Explica para a gente. Obrigada pela pergunta, Vera, porque realmente essa inquietação é o que me levou a pensar nesse foco aqui para o colóquio, né? Uma coisa, assim, que tem chamado muita atenção minha e da Sandra com relação a esse nosso movimento, né? Porque um pouco como que essa pesquisa se constitui? A gente olha para o Atlas, olha para as publicações do Warburg, né? Faz uma lista das imagens e aí faz um roteiro de visita em loco desses monumentos, em busca dessas fontes. Às vezes a gente não encontra, né? Mas uma das coisas mais impressionantes, daí já respondendo um pouco essa ideia, né? Como é que a gente atualiza um historiador como Warburg, né? Uma coisa que me chama muita atenção, né? Quando a gente vai nessas fontes, por exemplo, vai lá em Santa Maria del Fiore, vê a Capela Tornabuoni, vê, nossa, como que o Warburg viu a ninfa a 10 metros, né? Que olhar é esse do historiador da arte? Por que ele olhou isso e não viu outras coisas naquele repertório imenso, né? E quando a gente vai para os monumentos, né? Eu e a Sandra fomos para o Oratório de San Bernardino, não juntas, infelizmente, em Perúdia, e eu fui para o Templo Malatestiano, e aí a gente vê que o Warburg faz uma seleção, né? Mas todo o monumento redunda, né, em outros, uma miríade de exemplos, né? E aí uma coisa que eu, assim, também retomando um pouco uma pergunta que a Maria Isabel fez antes, né? Por que alguns historiadores a gente atualiza e outros não? Por que está tão na moda a gente não querer mais olhar o Panofsky e olhar o Warburg, né? Para mim, uma coisa importante do Warburg é, por exemplo, se a gente vai estudar o Winkelmann, né? A gente vai ver que o Winkelmann usa os exemplos da arte que o Winkelmann usa são aqueles que cabem naquela formulação teórica que ele está argumentando. No caso do Warburg, é diferente. Quando a gente vai para um monumento como o Oratório de San Bernardino, quando a gente vai para um monumento como o Templo Malatestiano, o Warburg escolheu alguns, mas tem outros centenas, né? Essas capelas, né? Os relevos do Agostinho de Duccio, no Templo Malatestiano, são mais de 120 relevos. E aí, essa pergunta da Vera, ela é super inquietante, porque na prancha 25, ele coloca imagens da fachada, ele coloca imagens do interior, ele escolhe alguns detalhes desses relevos, mas essa, que é a dialética como arte liberal, esse programa, né, das artes liberais, das musas, das virtudes, mesmo dos planetas, ele era um programa que vinha desde a Idade Média, né? Mas por que ele não colocou essa imagem que certamente remete ao ritual da serpente, né? Essa dialética com as duas serpentes na mão, que não era a única forma de representar a dialética, às vezes a dialética está só com uma serpente, mas essa tem duas, né? Então, eu ainda não tenho resposta. O Luiz Talvez Freire... seja um escape, né? Desculpe, Luana. Fala, Maria Isabel, não. O Luiz Freire, ele gostaria de fazer um comentário sobre a respeito da tradição dos canteiros de obra, dessas informações. Luiz, por favor. Oi, gente, boa tarde mais uma vez. É que eu me deparei muito com essa problemática, né? Porque nós temos muito pouco documento, ou quase nenhum, sobre esses acessos. Mas nós não temos porque a documentação das oficinas se perderam. Porque se a gente tivesse instituições que recolhessem essa documentação, que continua se perdendo, a documentação dos ateliês, nós com certeza teríamos como entender esse acesso dos mestres, das oficinas, dos oficiais, a esse conhecimento. Agora sim, se vocês olharem, por exemplo, para os padrões, os motivos do bordado,
como é que eles se mantêm, como é que eles se transmitem? Por dibuixos. Uns vão copiando os outros, vão... Então, quer dizer, o mecanismo provavelmente foi o mesmo. E havia aquele aprendizado no canteiro de obras, como ainda há no canteiro de obras de restauro. Muita gente se torna restaurador nos canteiros de obra. Não deveria ser, porque restauro demanda uma filosofia, uma ética e tudo mais, mas infelizmente ainda é. No passado, esse aprendizado era muito transmitido pela oralidade. Aqueles mestres que tinham acesso aos tratados, ou parte deles, ou mesmo a pessoas que conhecessem os tratados, que isso nas ordens religiosas havia muito, e no clero, no alto clero, havia muito, era um alto... A ciência era produzida por esse alto clero também. Então, quer dizer, era através desse convívio e desse acesso que, pela oralidade e pela prática das oficinas, que se aprendiam tanto a tradição quanto as inovações, quanto as novas propostas de se alterar o fazer tradicional que os tratadistas traziam, como, por exemplo, a realização de novos cânones, essas questões. Infelizmente, a gente não tem documento. Agora, tem uma via de pesquisa que também a gente não tem apostado, que é em ver nessas estruturas quais são as relações de proporções que o artista, o mestre, adotou. Então, tudo isso é muito... por exemplo, aqui, a historiografia daqui da Bahia fala muito de uma falta de habilidade dos entalhadores na representação da figura humana, o que é compreensível, porque, na verdade, essa representação era muito pontual. No século XVIII era maior, mas, por exemplo, se você analisa no século XIX, ela vai se perder completamente, ou seja, ela vai ser transferida unicamente para o escultor. O escultor é que fazia essas figuras. Então, quando você pega, por exemplo, um risco de um retábulo, que é o único que nós temos, de um entalhador, você vai ver que no próprio risco a representação da figura humana não está dentro dos cânones clássicos do século XIX. Então, quer dizer, é interessante a gente fazer esse tipo de reflexão usando a pouca documentação que a gente tem e também as conjecturas e o que a gente vê até se reproduzir na atualidade. Eu visito muitos, quando posso e quando deixam, os canteiros de obras de restauro, e é impressionante. É impressionante, por exemplo, ver o entalhador tentando reproduzir aquele florão, aquele elemento fitomórfico, e como ele consegue ou não reproduzir com uma maior ou menor fidelidade, ou com uma maior interpretação pessoal e tudo mais. Então, é isso. Eu fui, no meu trabalho, eu fui para a Europa atrás dessas fontes. E ao ficar em contato com essas fontes, que eu não achava, eu não tinha ideia que elas eram tão imensas, que era um mundo enorme e variado, o tempo todo eu ficava, como é que isso chegou? Como é que isso... É porque lá é muito claro que eram as ordens religiosas que adquiriam. Tanto é que os maiores acervos de tratados se encontram-se nas bibliotecas públicas, porque, ao serem fechados os conventos, ao serem reduzidos as comunidades, eles trataram de pegar os acervos e inserirem numa biblioteca pública. Então, a Biblioteca Pública do Porto tem um núcleo de tratados invejáveis. É incrível. E, infelizmente, a gente não tinha instituições semelhantes. As próprias bibliotecas públicas é um fenômeno muito
recente, né, do século XIX, em algumas cidades, né? E a gente não teve também políticas, né, como eles lá tiveram. Então, por exemplo, os tratados que estão na Biblioteca Pública do Porto, eles vieram das bibliotecas conventuais. Então, assim, porque como eles tinham nos conventos engenheiros, arquitetos, pintores de perspectiva e tudo mais, então eles precisavam desse conhecimento, e eles próprios também produziam esse conhecimento. Então, Ângela, juntando o que o Luiz colocou com o seu resumo, com o que contém o seu resumo, parece que essa carência, né, também era sentida pelo padre, pelo autor do texto, porque um dos volumes da obra tem essa questão da figura humana, da simetria, e depois tem a questão dos relevos, da escultura, né? Então, eu acho interessante também fazer uma relação com isso, porque, pelo jeito, ele respondia a uma demanda também. Sim, e obrigada, Luiz. Sempre te ouvir me ajuda tanto. É muito pesquisas em diálogo mesmo, né? Sempre conversar com o Luiz ilumina assim os estudos que a gente faz aí sobre o colonial no Brasil, né? E de fato essa questão da oralidade que o Luiz coloca é super importante, muito importante pensar que há uma tentativa de separar um conhecimento de habilidades manuais do conhecimento teórico, proporções, geometria, o conhecimento das ordens, e que, na verdade, essa é uma separação artificial, né? Eu sempre digo assim, o que a cabeça não pensa, as mãos não fazem, né? Então, esse saber das mãos era altamente refinado e intelectualizado, mesmo que transmitido oralmente. A gente não deveria cair na resposta fácil de que as artes no Brasil colonial foram realizadas por uma transmissão prática entre mestres e aprendizes, né? Então, a gente acredita que havia um conhecimento muito elaborado a ser transmitido para que esses fazeres fossem executados. E acho importante o que, juntando um pouco a questão do Luiz com o que a Sandra coloca sobre o livro do Rodrigo Bastos, sobre o decoro, e retomando um pouco a leitura do Padre Inácio da Piedade Vasconcelos, justamente no tratado, que seria a parte do livro, né, o livro 1, que seria o tratado de escultura, ele fala da dificuldade da representação do corpo nu, né, que é preciso muito estudo para se representar a nudez do corpo humano, e que é muito mais fácil e muito mais acertado a representação do corpo vestido e dos planejamentos. Mas por trás dessa questão técnica se esconde justamente uma filiação à doutrina pós-tridentina, né, que é a ideia do decoro. E aí a gente retoma essa questão que o Rodrigo Bastos traz muito bem nos seus estudos, que é o problema do decoro. Então, o Padre Inácio da Piedade Vasconcelos, ele escreve um tratado de escultura nesse grande livro, né, em 4 livros. O livro 1 seria um tratado de proporção do corpo humano, em que ele recusa a nudez, por motivações técnicas, mas que escondem, na verdade, motivações religiosas, né, relacionadas ao decoro e ao desinteresse pela nudez, né? Então, é isso, não querendo tomar muito tempo da mesa. Nesse momento, eu gostaria de perguntar se a Sandra tem alguma questão, algum comentário a fazer em relação a esse tema do decoro que foi levantado agora. Oi, bom, o tema do decoro, esse livro do Rodrigo Bastos, para mim, acaba sendo uma referência, porque ele explica muitas das questões, tanto que a Ângela está comentando, quanto que o Luiz está comentando, e como o Rodrigo, ele se volta, assim, mesmo sendo da nossa área, ele está muito mais na arquitetura, é um livro que não circula muito entre os historiadores da arte. E ele
resolveria, assim, nos ajudaria muito, né, a compreender a iconologia, a iconografia nas nossas igrejas, porque ele foi a Portugal, ele estudou também esses manuais e leu atas das ordens religiosas que tinham no Brasil, então ele fez também uma pesquisa enorme de fontes primárias também, e que, de modo geral, quando eu tenho algum problema dessa natureza, o trabalho do Rodrigo também me esclarece bastante. E é um assunto que eu adoro, viu, Ângela? Então, no fundo, né, digamos que são pesquisas que, quando vem o nome assim, falando lá de uma pesquisa portuguesa, a gente pode achar, né, pelo título, não nos interessa, mas interessa sobremaneira, porque são trabalhos que repercutem aqui, então nos fazem compreender a arte que se praticou no Brasil, né? Todo esse trabalho que a gente enfrenta na arte brasileira. Era isso. Obrigada, Inês. Obrigada, Sandra. Quem gostaria de falar? Luana, parece que tem uma pergunta. Só um instantinho, Luiz. Antes da Luana fazer a pergunta, seu à parte. Você gostaria de falar alguma coisa? A quem eu? Sim. Não, eu queria dizer que Sandra tem razão, e que esse decoro ele vai para muito além das questões morais. A ornamentação era a decência do espaço sagrado. Ou seja, ela, portanto, jamais era uma coisa supérflua. Ela era uma coisa necessária. Ou seja, o culto divino precisava de que houvesse a ornamentação, porque a ornamentação tinha um sentido de colocar ordem no espaço, né? Então, esse decoro vai mais além do que a questão moral dos corpos nus, mesmo porque se nós aqui tivemos um pouco isso, mas nem tanto, mas na Itália, por exemplo, o barroco, e em outras partes da Europa, o barroco extrapolou muito os corpos seminus e a sensualidade e tudo mais. Mas esse decoro dizia muito mais da necessidade de um espaço para o culto divino, um espaço ordenado, organizado, preparado para tal, e que diferisse de todo o caos do resto. Obrigada, Luiz. Ângela, sua pergunta para a Vera. Não, Luana, desculpe, né? Luana, desculpe. Muito obrigada. Ela levou um susto. Então, eu queria, a Vera falou, né, que sobre essa reatualização do Wagner pelo Didi Uberman, uma chave muito particular do Didi Uberman, né? E eu estava aqui pensando, nem tanto somente sobre a questão do retorno, mas é uma celeuma que tem quando a gente vai estudar o Warburg, existe um método warburgiano ou não existe um método warburgiano, né? A gente, por exemplo, tem lido muito, eu e a Sandra temos lido muito toda a vertente mais italiana, né, que, na verdade, nunca deixou de estudar o Warburg, que não tem muita dúvida se tem um método warburgiano, né? O pessoal lá do Indrama, enfim. Mas o Didi Uberman, ele claramente coloca isso como uma coisa, se é que existe, se existe, né? E eu estou lembrando de uma fala tua que um pouco também faz menção a determinados tipos de aplicações meio automáticas de um suposto método warburgiano. Então, fala um pouquinho para nós, Vera, sobre isso. Como é que tu vê essa questão? No pensamento do Didi Uberman, mas também além, né? Não, sem dúvida, acho que tem duas coisas. Você levanta uma questão assim, importantíssima que ajuda a separar um pouquinho o joio do trigo, vamos dizer assim. Porque, assim, se de um lado, quer dizer, você tem um texto assim, no prefácio de 1932, a própria Gertrude Brink diz que não existe um método, mas precisa ver o que ela está entendendo por um método ali, né?
eu acho que a gente tem que pensar um pouco... eu acho que o problema está no conceito do que seria aplicabilidade. E, para mim, essa é uma das maiores riquezas do retorno do Didier Berman ao Warburg, que é ter percebido exatamente qual que é o lugar, né, dessa força metodológica do Warburg, que, sem abandonar todas as propriedades heurísticas, hermenêuticas da iconografia, ele abre, né, um regime epistemológico a partir de uma força heurística, né? Eu acho que né? Então o que acontece sempre Warburg ele parte de uma imagem, de um conjunto de imagens ou de uma reflexão diretamente sobre a imagem, e a partir daí, evidentemente, existem pressupostos, existem partidas, vamos dizer assim, né? E ele cria um verdadeiro partido discursivo, né? Que se monta a partir do olhar sobre essa imagem, como você mencionou agora há pouco, né? Quer dizer, deshierarquizando o que é da ordem da beleza ou algo do gênero. A fala do Luiz agora há pouco me lembrou muito, né? Em relação ao detalhe, ao pormenor, quer dizer, a atenção dada aos detalhes, aquilo que estaria na ordem, vamos dizer assim, do ato falho, do xiste, dessa forma, né, que se repete, vamos dizer assim, e ele vai, a partir dali, ele arma toda uma trama, não é uma cadeia iconográfica, né, mas é uma trama polidimensional, porque ela não é só tridimensional, existe o tempo também nisso, e ele cria uma trama justamente para mostrar a complexidade daquele objeto e as condições, e oferecendo as condições de inteligibilidade para que se compreenda esse objeto, ao mesmo tempo em que ele também lança um olhar sobre o próprio discurso, o próprio pensamento sobre aquele objeto, né? Tudo isso ao mesmo tempo, sempre oscilando, não é fácil, não é? O Warburg não é aquela leitura de Berman, é super agradável, né? Embora muito diferente, tipo o Merleau-Ponty, quer dizer, você começa a ler, quer dizer, existe aquela verve literária, ele é, em certo sentido, muito didático, embora tenha camadas de profundidade. O Warburg não, o Warburg não é exatamente uma leitura light, uma leitura exatamente agradável, porque ele oscila entre uma força extremamente erudita e, às vezes, até um tanto rígida, e uma fala, às vezes, que vai quase para um popular. Mas ele cria conexões, associações, e ele lança uma série de marcações teórico-metodológicas que, embora ele modifique de pesquisa em pesquisa, a partir sempre dos objetos, você tem... É possível reconhecer uma armação metodológica extremamente coerente, né? Tanto em textos mais... após a saída dele, né, de Kreuzlingen, né, a partir principalmente de 25, 26, desde, na verdade, a conferência de 1923, né, sobre o ritual da serpente. A partir dali, mas também, se a gente olhar para trás, a gente percebe os pontos, a gente percebe a coerência teórico-metodológica do trabalho dele. Agora, o que ele definitivamente não faz é criar um método a ser aplicado indiferentemente a qualquer objeto, ou simplesmente ele oferece uma prescrição cronológica ou geográfica para tal. Pelo contrário, né? Ele sempre abre o olhar sobre o objeto a uma trama bastante complexa, e aí entra mais uma questão, né? O diálogo transdisciplinar, né? Seja com a antropologia, seja com a psicanálise e outros campos, né, do saber, eles não ocorrem apesar disso. A especificidade, né, desse... Aí entraria na questão do retorno crítico, né? Desse jogo entre a imagem e o tempo,
ela é justamente aquilo que marca o pensamento dele, independente do objeto. Então, sim, existe uma lógica teórico-metodológica muito clara para quem estuda o Warburg em profundidade, mas, de modo algum, ele é aplicável. Se você tenta aplicar o Warburg, você vai cair automaticamente numa subserviência, num uso meramente terminológico, num uso superficial, que infelizmente é o que eventualmente ocorre quando um autor é muito divulgado, né? Sem dúvida alguma. Né? Vera, mas é isso, diga. Vera, a Maria Inês está ansiosa para fazer uma pergunta para você. Maria Inês, deixa eu abrir aqui. Maria Inês, cadê você, Maria Inês? Maria Inês? Tá aí. Deixa eu achar aqui. Está aqui, Maria Inês. Maria Inês, não estamos te escutando. Acho que é o fone. Uma breve pergunta e uma breve resposta, que eu estou querendo saber como estão as perguntas do público mais amplo, mais vasto. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo Sim. agora? Então. Não, eu justamente ia perguntar sobre o que ela estava falando. Foi pena que você interrompeu, porque eu queria que a Vera continuasse, o que ela estava comentando exatamente sobre essa difusão da leitura e da interpretação do Warburg aqui. Você continua, Vera, por favor? Por favor, Vera. Continuo, vou tentar realmente ser breve, né? Mas, assim, vou tentando juntar as coisas, né? Quer dizer, o Didier Berman, ele não vai simplesmente habilitar uma leitura oriunda da história da arte do passado, ainda que basilares. Ele vai revelar na obra falando do Didier Berman, né? Porque no Brasil, pelo menos para quem está pensando Warburg, né? A partir de um olhar, né? De um processo de historicização da arte contemporânea, de toda uma abertura, de uma questão de um partido, né? Poético, vamos dizer assim, em determinada escrita da história da arte, né? Não sei se eu sou clara quando eu falo isso, né? Ele vai revelar a tensão epistemocrítica que envolve a própria formação do retorno e do trânsito de conceitos e de como essa tensão é reveladora das premissas teórico-metodológicas que eu estava falando, marcadas pela sua cunhagem em determinado meio cultural, que não é o nosso, em determinado horizonte cultural que não é o nosso e a partir de certos problemas específicos que não são os nossos. O retorno em si, ele já vai carregar essas tensões e ele vai expor essas tensões, no meu entender, de modo potente ao confrontá-las com as tensões do próprio processo do retorno, é quase que um trabalho do retorno, né? Como uma operação que, a um só tempo, ela é crítica e é heurística, mas, como eu estava falando, sem abandonar as propriedades hermenêuticas diante de outro objeto de investigação e de outros problemas, como é o nosso caso. Mas ainda, eu acredito que tem que se levar em conta que, ao figurar em outro contexto intelectual, com outros horizontes intelectuais, em uma nova trama teórica, um conceito, como um conceito de sobrevivência, como um conceito de pathos former, que advém de outra cunhagem, ele vai conservar alguns dos seus elementos matriciais, mas ele também é inevitavelmente transformado, eventualmente sofrendo intensas inversões, como no caso das inversões energéticas indicadas, alures, pelo próprio Warburg. Essa transformação ou deslocamento, me parece, ela implica investigar o que acontece quanto às bases epistemológicas desse conceito, desde a caracterização da relação entre o sujeito e o objeto, que se modifica, que deixa de ser uma relação analítica, né, de um sujeito distanciado, como um olho do ponto de vista, né, da perspectiva em relação ao mundo,
que se apresenta diante desse olho, né? É muito mais um olho, um olho e um corpo que mergulha no mundo em que ele está estudando, né? Daí a ligação com o cubismo, com a questão da fenomenologia e tudo mais, até a operatividade desse conceito diante dos objetos que, por sua vez, demandam o próprio conceito diante de outros problemas, né? Por isso é que eu acredito que existem condições específicas do retorno ao Warburg, sobretudo quando ele é perspectivado pelo Didier Berman, né? O que não nos exime de modo algum de conhecer o Warburg a partir do Warburg, que com esse retorno também vem sendo fartamente traduzido, graças aos deuses, e há muitos esforços dos nossos intelectuais de Portugal e tudo mais, de outros caminhos, né? Na Argentina, em Portugal, na Alemanha, na França, outros, né? Que não de Berman, e também na Itália, né? Mas também pode-se considerar esse procedimento, o próprio procedimento do retorno, como uma operação crítica, no sentido que ele faz remontar os fundamentos de uma episteme sobre outra episteme, desdobrando-se no próprio discurso de história da arte. Pensando que a história da arte no Brasil, né, no meu entender, eu falo isso assim, quase tremendo aqui, devido à importância também do evento de vocês, né, que também pesquisam há décadas, né, me parece, né, cujas produções artísticas, ao longo de séculos, possuem especificidades que, como a gente sabe, são irredutíveis a problemas de periodização, de tipicidades temáticas, de aspectos idiosincráticos em relação às matrizes, sobretudo europeias e, mais recentemente, estadunidenses, que tem exigido há décadas um intenso esforço teórico-metodológico, né, em diferentes vertentes da história da arte, as mais diferentes, para tentar dar conta da complexidade da exigência crítica que esses objetos impõem, né? E é nesse sentido que o próprio esforço se torna objeto, esse esforço, ele próprio, se torna objeto da historiografia da arte, no meu entender, como vai ocorrendo de Berman, diante da resistência que ele ainda sofre hoje no meio acadêmico da história da arte na França, que eu sempre soube, sempre ouvi falar, mas um ano lá me mostrou que realmente é verdade, há uma resistência até no sentido psicanalítico, gigantesca em relação à obra dele, no meio específico da história da arte, sendo necessário, me parece, pesquisar de que modo que esse esforço tem ocorrido e se é possível identificar e cartografar algumas de suas tendências e como que elas dialogam, né, com as matrizes, com as questões de ordem teórica, metodológica, né, da historiografia da arte, filosófica, antropológica, etc. Né? Não sei se eu dei conta de responder, mas, assim, é isso. Maravilha, foi maravilha. Muito obrigada, Vera. Pergunto agora, eu chamo a Bianca. Bianca, que está fazendo um contato com o público do YouTube. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta no YouTube ou se a gente pode fazer uma última para as meninas. Fale. Eu acho que vai dar tempo de fazer a pergunta da Maria Inês, que ela voltou aí há pouquinho, acho que retomou o áudio. Já fez. Porque o pessoal aqui do YouTube está um pouco tímido, assim, mas a gente tem duas observações, tá? O colega Osíris Arias, me corrija se eu estiver errado, ele diz assim: achei muito interessante essa divisão complexa entre método, aplicabilidade, considerando aquela premissa dos detalhes e os problemas ocasionados com algumas leituras acríticas do Warburg. Então, um comentário, não sei se vocês querem fazer uma réplica aí, e me parece que a nossa colega Daisy Piccinini também quer fazer um comentário, mas ela ainda está redigindo esse comentário. Tá certo. Então, alguma de vocês, eu gostaria que comentasse o comentário do Osíris, e em seguida a Daisy. Quem se anima? Foi escolhida, Luana.
a Vera te escolheu. Bom, a minha pergunta foi uma pergunta proposital, porque eu fiquei pensando sobre essa observação que a Vera fez numa conversa entre nós, assim, né, sobre essa questão de como a gente tem visto uma lógica, né, não sei qual seria a melhor palavra, de apropriação do pensamento warburgiano, às vezes de uma forma muito ligeira, né, sem ler o próprio Warburg, né, quando o pensamento warburgiano é de uma complexidade, muita coisa, a gente sabe, ele deixou incluída, né, e aí a gente pode pensar uma proximidade dele, que o próprio Dilberman faz por exemplo, com o Walter Benjamin, né? Às vezes eles vão escrever de forma aforística e a gente fica tentando decifrar, né? Desenvolver, compreender, até de uma forma mais didática, essas formulações, né? Mas até tem algumas coisas que eu acho que as estudiosas italianas, muito especialmente, né, elas trabalham, né, também com pesquisa nos arquivos e busca dessas pistas metodológicas nos arquivos, né, mas, por exemplo, tem um texto da Katia Matsuko no Engrama que eu gosto muito, e que ela fala, por exemplo, né, e até o Cássio fala isso também, né, que o Warburg era um grande conferencista. Então, eu adoro, por exemplo, não sei se isso seria um método para a gente aplicar, mas eu adoro quando a Katia Matsuko fala como é que o Warburg fazia quando ele ia fazer uma conferência, né? Ele tinha vamos dizer assim, né, uma abertura, né, que não era um texto, ele não ia para uma apresentação com um texto completo, né? Ele ia com uma abertura, uma lista de diapositivos, 70 às vezes, né? E um fechamento, né? Então, digamos assim, eu acho que aí tem algumas pistas interessantes, né? Que são algumas das coisas que eu acho que mais me atraem no pensamento warburgiano e nos levam a ir compreender o pensamento warburgiano, né? Quando ele estrutura o texto e a fala a partir das imagens, a gente tem aí uma inversão importante. Eu acho que essa inversão ela é ressaltada pelo Dilberman, né? Quando diferente do Winkelmann, por exemplo, como eu falei, que, bom, ele vai a tese, né, da serena grandeza, né, ele vai escolher exemplos que cabem naquela tese, enquanto que o Warburg, os conceitos e as teses, elas são destiladas das imagens, né? Então, isso me parece um aspecto que a gente encontra essas pistas. Eu acho que isso tem uma força metodológica importante, eu procuro seguir essa força metodológica, acho que a gente faz isso no grupo de pesquisa, e é um aspecto que eu também procuro ensinar aos meus alunos, né? Então, não sei, acho que eu não respondi a pergunta do Osíris, eu não sei se eu sei responder essa pergunta, mas eu acho que o Warburg, uma das coisas mais interessantes do Warburg é que ele nos coloca muitas questões, né? Nos coloca problemas sobre que tipo de história da arte a gente vai fazer, que tipo de objeto a gente vai estudar, como que a gente vai apresentar, como que a gente se debruça sobre as imagens, como que a gente organiza imagens, como que a gente justapõe imagens, né? Enfim. Obrigada, não sei se a Vera quer falar mais, não sei. Vera. Luana, obrigada, Luana. Bianca, você tem perguntas do YouTube? Sim, temos. E preparem-se, porque é uma longa resposta, então eu acho que vou anunciar como a última pergunta da mesa, tá? Não, professora Deise está inscrita já. Professora Deise está pedindo para fazer a pergunta pelo Zoom. Sim, pode vir para o Zoom fazer a pergunta aqui pelo Zoom, tá? Então, essa pergunta e depois professora Deise. Ok. A nossa colega Francine Ferreira está perguntando assim: em que ponto o Pathos Formel e o Nachlaben se diferenciam de uma sobrevivência de imaginário coletivo de uma cultura? E a que ponto essa imagem se torna viva e autônoma, como no caso do movimento e na figura feminina quase sempre retratada como ninfa? Então, acho que Vera começa. Uma começa, outra termina. Vera começa, Luana termina.
Você começa, eu termino, Luana? Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, de repente, do teu trabalho que tem isso, né? Então, a pergunta da Francine, muito querida, né? Aluna lá da Unesp, acabou de ser premiada, o primeiro lugar aí da pesquisa na iniciação científica na Unesp, na área, né, das artes, e um trabalho sobre as ninfas e o Warburg. É uma ótima pergunta, né, Fran? A gente já falou várias vezes um pouco sobre isso, mas um dos aspectos, né, eu acho que um pouco essa resposta talvez esteja já numa fala da Vera, né, porque a gente não sabe o que retorna, né? A gente não sabe como retorna. Quer dizer, um pouco esse como a gente sabe. Quando a gente olha para o Ai Weiwei e vê lá naquele... O Ai Weiwei, que é um artista conceitual, que, enfim, vai lá, quando ele entra num campo de uma expressão figurativa, a gente se deparou lá com várias fórmulas de patos, né? Claro, e aí ele coloca também um problema que é como que um artista contemporâneo olha para o passado, como que um artista chinês olha para uma tradição clássica, uma obra que chama Odisseia, né? Então, ele está diretamente se relacionando com uma tradição ocidental, né? Mas a gente não sabe muito bem o que volta. Tem um aspecto, eu acho que está nessa chave que o Warburg vai, que eu acho lindamente, que o Didi Huberman explica um livro para crianças, que não tem nada de criança, que crianças geniais são essas, né? O que emoção, mas que ele, de fato, apresenta de uma maneira didática o que seria o patos formum, né? O que retorna. Então, e isso, me parece que o que retorna é o que tem a ver com essas grandes comoções humanas, né? Com esses gestos emotivos. E isso, apesar da nossa história, né, como espécie, né, remontar aí alguns milênios, parece que não há grandes modificações quanto a essas grandes comoções da alma, né? Então, eu acho que essa é uma parte da resposta a essa pergunta da Fran, mas a outra tem a ver com isso que a Vera mencionou, que é essa potencialidade de inversão energética, né? Que é a ninfa que, ao mesmo tempo, ela encarna o passo, essa prancha 47, o passo do anjo, né, no protetor das crianças, e, ao mesmo tempo, é o passo da caçadora de cabeças, né? Então, que é diferente, por exemplo, de uma interpretação da imagem como o Panofsky fazia. No Warburg, a mesma imagem pode conter esses dois, a mesma fórmula, no caso, né? Pode conter, assim, significações completamente opostas, né? Sentidos completamente opostos. Vera, gostaria de completar? Sim, não, eu acho que é super isso, assim, em termos de indicação, né? Eu acho importante a gente pensar assim, porque me parece que a pergunta envolve uma certa diferenciação entre o Nachleben e a Pathos Formel, né? Você identifica elementos do Nachleben em relação por exemplo, nas últimas páginas do Ritual da Serpente. Recomendo muito o texto do Depois, no qual ele fala, do Philippe Depois, ele fala assim de um modo... É um texto que ele fala sobre a palestra, a projeção, né? E o texto que também está na revista Modos, que é um texto que certamente vai se tornar referencial, da Sigrid Weigel, no qual ela compara as visões, as diferentes transcrições dessa mesma palestra que depois fala, né, do Ritual da Serpente, ao longo dos anos, e como isso vai tendo marcações, inclusive políticas, críticas e textos acríticos também, né, a respeito disso. Ora, se você pega o finalzinho, quando ele fala da infiltração do culto à serpente lá, na Grécia Antiga, e aí ele vem vindo, aí ele chega, né, até seria uma cultura popular moderna italiana, você fala, você tem exatamente essa noção, né, desses retornos ligados à sobrevivência do antigo e como que ele vem, né? Já a fórmula de Pathos, a pergunta da Francine, né, fala ali você tem muito bem marcado como que ele chega, né? Na pergunta da Francine, essa pergunta envolve as ninfas, né?
a questão da ninfa, né? A ninfa como objeto teórico, a ninfa como imagem, né? O primeiro texto, embora não fosse sobre as ninfas, o primeiro texto do Didier Berman, importante, né, especificamente sobre o Warburg, não foi um livro, foi de 1986, que é um livro no qual ele vai falar das máscaras, vai citar o Schlosser, que a Ângela citou hoje, e ele fala justamente da singularidade formal. A questão é que quando, né, esta fórmula não é uma forma, não é forma, é Formen, né? Quando essa fórmula de Patos, ela emerge, e ela não emerge, ela emerge historicamente marcada, ela tem uma inscrição histórica, ela tem uma inscrição temporal, existe uma coagulação, existe uma cristalização cultural, ela integra, ao mesmo tempo, a cultura na qual ela é produzida, ela expressa essa cultura, mas ela também envolve a emergência de uma fórmula cuja cunhagem pertence, sim, a uma memória coletiva, sem nenhuma ideia de arquetipismo, sem nenhuma ideia de qualquer um desses generalismos, né? Então, é importante a gente tomar cuidado quando a gente fala das manifestações, né, da patosforma, envolvendo as transformações energéticas, que ela sempre aparece marcada histórica e culturalmente. Então, ela traz esses dois elementos e nela existe, o Salvatore Setes é brilhante nesse aspecto, ele é muito didático, ele apresenta que ela na verdade, trabalha com, ele fala do quente e do frio, né, com um nexo forma-conteúdo, né? O que mostra que alguns textos que dizem que o Warburg é um antiformalista estão equivocados, por exemplo, né? Esse nexo forma-conteúdo, ele é importantíssimo porque ele é altamente dinâmico, e o Agamben também vai desenvolver brilhantemente essa ideia. Não sei se eu ajudei, mas eu quis dar algumas referências também de leitura, tá bom? Obrigada, Vera. Deise, onde está você? Responda, ou do YouTube ou do Zoom, Deise. Bianca, a Deise, você tem alguma resposta da Deise ou pergunta da Deise? Não, infelizmente perdemos a Deise. Eu acho que ela não conseguiu migrar para o Zoom e não está mais conectada aqui conosco no YouTube, até onde eu posso acompanhar. Então, eu vou deixar para a professora Deise a seguinte sugestão, para ela fazer a pergunta dela para Sandra, quando da apresentação da Sandra, que retornaremos ao assunto. Isso, amanhã. Amanhã, vou avisar a professora Deise. Caros e caras, muito obrigada. Foi uma conversa ótima, foi ótimo estar aqui com todos e todas, né? E amanhã tem mais. Agradeço muito a Vera, a Luana, a Ângela, a Maria Inês, a Rogéria, ao Luiz, que colaboraram muito, a todos os outros que também estão presentes e colaboraram muito. E amanhã nos veremos de noite. De novo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Obrigadão, foi ótimo. Tchau, obrigada. Tchau. Bom vê-las todas. Muito obrigada também.